Olá, sejam bem-vindos ao Programa de Formação Cara e Cultura Negra 2021. Eu sou Adriana Caetano, sou jornalista, mãe, e vamos falar agora sobre orgulho ancestral e maternidade com as nossas convidadas Iris Cari, que é jornalista, mãe e avó, e Maria Bezerra, que é assistente social, benzedeira e também mãe. Então, meninas, sejam bem-vindas. A gente vai começar falando sobre a ancestralidade. O que é essa ancestralidade para vocês? Mais do que um conceito, o que é dentro de vocês a importância de trazer essa ancestralidade? Maria, pode começar, por favor? Sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maria Bezerra, sou benzedeira. Eu sou filha de Rosa, neta de Vitória, benzedeira, neta de Belmira, bisneta de Rosa e de Afonso, benzedores. Então, sim, com essa minha apresentação, espero estar dando uma parte dessa resposta para essa nossa conversa, não é? Há pouco tempo eu fiquei sabendo que os meus bisavós também eram benzedores. Então, trago isso na apresentação sempre que estou em público, sempre que falo para o público, para mostrar que é um trabalho de estudo também, de saber quem eram nossos avós, o que eles faziam, nossos bisavós, até nossa mãe também, né? Às vezes a gente precisa olhar para trás e saber um pouquinho de onde vem. Então, a ancestralidade, para mim, é resgatar essa sabedoria, ter a informação, buscar a informação de quem veio antes de mim, né? Nesse caso, a minha família, mas não só a nossa família planetária, né? Como benzedeira, a gente tem buscado, eu e as minhas irmãs benzedeiras do nosso grupo, temos buscado saber de onde viemos, quem veio antes de nós e quem ainda está aí, né? Tem muitos benzedores e benzedoras aí, muitos talvez eu não diria, né? Mas alguns. E a gente vai até a eles e honra a sua presença. É uma forma da gente se conectar com todas essas informações que estão no campo ancestral. Eu acho que, para iniciar, pode ser isso. Iris, se apresente, por favor, e fale um pouco sobre ancestralidade para você. Então, eu sou jornalista, sou mãe de duas meninas de 28, 27 anos. Sou casada com um jornalista há 32 anos, um cara negro. E sou avó do Aiô. Meu neto tem um nome africano, então acho que a ancestralidade está transpassando aí a nossa vida. Mas, Adriana, uma coisa que eu fico sempre pensando é sobre ancestral, é quem veio antes, né? O meu nome é Iris Cari, e é um nome de batismo. Sou filha de Oscar Cari, um negro azul que nasceu em Joinville, Santa Catarina, onde a população negra é muito reduzida, né? Então, eu não sei a minha origem. Na verdade, eu não sei quem são meus ancestrais, não sei de onde veio o meu nome, e tem a ver, talvez, com o apagamento que a história do negro no Brasil sofreu ao longo da construção do nosso país, né? Mas não conheci meu pai muito de perto, eles se separaram muito cedo, e quem me criou foi, basicamente, a minha mãe, que era uma cozinheira, a minha irmã, que era bem mais velha do que eu, então eu digo que é matriarcado na veia, né? São essas as minhas referências. E acho que é isso. Eu sei que a minha avó era indígena, minha mãe lembra que ela tinha um cabelo muito comprido, mas morreu de parto, como ela dizia. Então não a conheci, não tenho muito a minha história presente para te falar, enfim, no depoimento aqui. Qual é a minha ancestralidade? É isso dificulta, é até uma questão, se a gente não sabe exatamente de onde veio, justamente por causa desse apagamento histórico, ainda assim é possível trazer a ancestralidade para o nosso dia, para a nossa vivência, para a nossa reflexão? Como é possível, Maria? Eu acredito que sim, porque, né, assim, tem uma teoria que diz que a gente faz parte todos de um mesmo campo, né?
coisas que existiram e que não existem mais, né? Gente que existiu e não existe mais, né? É o chamado campo quântico, que informa tudo e a todos. Então, eu acredito que, a despeito da gente conhecer ou não quem foi nosso avô, nossa avó, bisavô, enfim, de onde se origina essa pessoa que somos hoje, existe uma informação quântica que é possível acessar. E isso é energia, né? Então, assim, se a gente fala do campo de energia, da ancestralidade, a gente pode não saber os nomes, aonde viviam, mas a força dessa energia que nos materializou hoje, a gente consegue alcançar e honrar, independente se a gente viu, se a gente sabe quem foi, ou se a gente tem uma relação próxima ou não, né? E aí eu queria só fazer trazer uma informação que a Iris me lembrou quando ela fala, né, do seu legado, né, que são os filhos e netos, né? E aí eu queria também honrar a presença do meu filho, que também foi dado a ele um nome ancestral, que é Peri, né, que é um nome de origem tupi-guarani e que significa aquele que, não aquele, né, mas é um bambu ou um junco silvestre, né? E o bambu tem essa qualidade de envergar, mas não quebrar. Flexibilidade, né? Então, assim, honrar tanto a minha avó quanto aquele que está recebendo as informações que vamos deixar. Vocês, como mães, e no seu caso também como avó, como a gente pode trazer isso para o dia a dia? Porque, como a gente estava falando sobre... Eu posso não saber, mas eu trago a energia e tudo mais, eu trago algum conhecimento do que eu fui, né, com os meus ancestrais. Mas como eu trago isso para a minha criação com o meu filho? Como é que eu trago isso para a maternidade? Se vocês têm algum relato sobre isso? Como você já trouxe para suas filhas, para o seu filho? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser cotidiana, né? Cotidianamente. Nas pequenas atitudes do dia a dia, eu acho que a gente tenta conversar sobre isso, né? No nosso caso, que é uma família assim estável, digamos dessa maneira, né? Um casamento longevo, é uma coisa muito cotidiana. São coisas que a gente conversa e que a gente vive todo dia. Mas acho que a Maria podia falar mais sobre a prática da ancestralidade, né? Então, eu tenho que admitir que eu tenho um filho que não hoje, assim, ele está bastante distante de toda essa experiência vivida nesse lugar de benzedeira, né? Nesse lugar mãe benzedeira. Quando ele está doente, ele pede um chá. Quando ele viaja, eu faço questão de benzê-lo antes dele sair, sempre abençoá-lo. E sempre falo das coisas do Espírito para ele. E sempre tive essa preocupação de deixar outras informações para ele, que não as informações que ele vive a partir das relações dele, dos amigos, das amigas, da internet, de falar de coisas que não estão ali, né, de coisas que são sentidas, que são percebidas no campo da energia. Um dia, talvez, ele precise dessas informações e ele vai acessar, né? Assim como eu precisei me ver benzedeira e acessar informações que não me foram passadas por minha avó, mas que eu tinha a informação de que era possível. Então, assim, entregar para esse filho todo esse conhecimento, que é um conhecimento ancestral de valorização desses saberes, não é fácil, e não para mim, pode ser para outras mães, né, outras avós, mas no meu caso é um grande desafio que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? É um grande desafio ter um filho que ainda não percebe essa dimensão da vida, esse sentido que a vida é muito mais do que a gente pode ver e sentir, né? Tocar. Ela é, em especial, aquilo que a gente não pode ver e nem tocar.
Adriana, uma coisa que agora a Maria falando, o que eu acho fundamental é a autoestima. Eu acho que a gente se preocupar com isso, com todos os detalhes, com o que a gente consome, inclusive. Seja um livro, seja um filme, seja uma música, a gente está sempre antenado para isso, porque aí você cria cidadãos empoderados. Eu acho que eu consegui, acho que as meninas... teve uma época, acho que na adolescência, mas vocês só falam em racismo? Elas diziam para a gente. Vocês tudo é racismo, vocês são chatos. Hoje elas sacam que não, peraí. Eles têm razão e elas são muito empoderadas, né? Têm muita consciência racial. Então, acho que investir em autoestima, acho que é a forma de você valorizar a sua ancestralidade. É verdade, eu só queria colocar isso, porque assim, o nome do meu filho, por exemplo, Peri, assim como o Aiô, seu neto, são nomes que não têm em comum, sim, não tem. Então, assim, não tinham 2 Peris nas escolas todas por onde ele passou, nem na universidade. E uma das coisas que eu falava para ele, porque no início ele, né, assim, ele estranhava esse nome quando ele era mais jovem, e eu sempre disse para ele, quem souber a origem do seu nome faz toda a diferença em como se relaciona com você. Então, hoje ele gosta de ser chamado, de ser reconhecido, né, de saber que, assim, quando alguém fala que não é estranho, o seu nome tem uma origem, então já estabelece um diferencial no relacionamento e na forma com que ele também pode informar sobre o nome dele, né? Interessante. Já que vocês estão falando sobre já essa criação, eu vou trazer aqui, eu como mãe de um filho, de um menino de 1 ano, ele ainda é pequenininho, e eu já começo a me preocupar como eu vou ensinar para ele, como eu vou prepará-lo para tudo que ele vai enfrentar de dificuldade por ser uma criança negra, por ser de uma família negra. Então, vocês que já têm mais experiência, o que é possível? Começou falando da autoestima. É realmente faria total diferença até na minha história, mas o que mais? Como pode preparar? É possível preparar? Você tem um filho homem, é possível prepará-lo para as dificuldades que ele vai encontrar num país em que a maioria dos jovens que são assassinados são negros? Como prepará-los para isso? Essa é uma pergunta bem delicada, complexa, por demais, né? Porque eu acho que a gente pode orientar. Eu não sei se preparar é a palavra, né? Porque a gente nunca está preparado e a gente não vai conseguir preparar. A palavra preparar parece assim meio proteger, né? Então, não vamos proteger os nossos filhos. O que a gente pode é informar, assim, das diversas formas que a gente criativamente conseguir e que ele possa alcançar, né, em cada etapa de sua vida, perceber e alcançar com jogos, brinquedos, leituras, né, enfim, circulando em espaços, né, saindo das nossas caixinhas, interagindo em outros espaços onde você possa trazer a vivência, né? Mostrar em forma de vivência mesmo, porque nenhuma teoria vai dar conta da realidade. Então, eu acho que se a gente pode pensar criativamente espaços de interação para os nossos filhos, onde isso pode ser falado, mostrado, informado de uma forma mais lúdica e vivencial, eu acho que pode ser uma alternativa, né? Olha, eu não sei. Porque eu brinco, mas é verdade que eu não me percebia negra até conhecer meu marido, até conhecer o Fausto. E para mim isso não era uma questão, porque não era um assunto que se discutisse em casa, racismo. Minha mãe achava que se eu tivesse uma boa educação, tivesse sempre limpinha e de cabelo alisado, de preferência, eu não enfrentaria racismo. E eu acreditei nisso, porque eu estudei a vida toda numa mesma escola particular, a gente era de classe média, e eu achava que esse problema eu não ia enfrentar. Quando a gente vira mãe, aí muda uma chave, porque você sabe que tem que ter a obrigação de deixar algo melhor para o mundo. Você não vai, você quer que melhore.
E aí eu realmente comecei a me interessar sobre o tema, a virar ativista por um tempo. Mas, enfim, eu acho que funcionou, consegui dar os alertas, consegui proteger o máximo, né? Não consegui proteger a minha filha de, uma vez na escola, alguém dizer, um outro colega, cala a boca, não chegou na senzala a conversa, não consegui protegê-la disso. Mesmo depois de adulta, não consegui proteger de uma acusação de furto, em que ela não foi a criminosa, enfim, a gente não consegue. Mas, Adriana, o que eu tenho pensado é que, naquele tempo, a gente não falava, no tempo que eu fui mãe, colorismo, lugar de fala, branquitude, ação afirmativa. Nunca, a gente não conversava sobre isso como a gente hoje conversa. Então, a gente vai ter que se reinventar. Agora, com o Aiô, eu tenho uma história muito triste, porque, pela profissão, a gente fica muito ligado em hard news o tempo inteiro em casa, em especial na pandemia. E aquele episódio do George Floyd foi muito marcante para a nossa família. Marielle Franco, foi um momento em que todo mundo ficou muito consternado. E, por mais que a gente se policie de não deixar uma criança exposta a essa violência do noticiário, acaba que toma contato. E o Aiô chegou e disse para a mãe que não queria mais ser marrom. Então, assim, isso é muito... choca a gente. E a gente não sabe ainda, quer dizer, a obrigação de dar as respostas são dos pais. Mas, como diz aquele provérbio africano, que uma aldeia inteira tem que cuidar de uma criança, a gente se preocupa. Eu não sei. E ainda mais para o seu menino, ele usa dread. Ele usa dread com 4 anos, né? Eu fico muito preocupada, porque acho que a violência policial, acho que o homem está... mais exposto. Eu acho. Acho que hoje eu percebo que ainda bem que eu tive só 2 meninas. Mas é uma coisa, um desafio constante, que a gente fica pensando como é que a gente vai proteger, que a gente tem que proteger, né? E como é que a gente vai dar também para essa criança um instrumental para ela poder se impor e não aceitar nenhum tipo de discriminação, né? Que eu acho que isso é o não aceitar, em hipótese alguma, acho que é a coisa mais importante que a gente tem como missão. Você falou das suas filhas meninas, que de certa forma tem uma facilidade, mas, por outro lado, a gente, como mulher negra, na sociedade enfrenta várias dificuldades, e em especial na questão da maternidade. Na África, antes da colonização, a mulher era o centro, né? A mulher, a maternidade, a criação, essa cadeia que ela constrói. E hoje, é claro, não é assim que é visto. Então, eu ia perguntar para vocês sobre esse espaço da mãe negra hoje. Tem toda a história, mas e hoje? Esse espaço em que a gente ainda é vista como é preciso ser uma mulher forte, e tem várias questões, até na saúde, que a gente recebe menos anestesia, a gente recebe menos apoio para isso, e essa força que tem que ter. Como é que a gente lida com isso? Olha, eu sou filha de uma mãe forte pra caramba. Dizem as más línguas que a minha mãe botava meu pai para fora de casa debaixo de cacete. Era o contrário lá. Uma mulher muito forte. Mas eu acho que a gente tem que ser forte mesmo. Vai fazer o quê? Porque o desafio é muito grande, muito grande. O desemprego, a falta de direito em todas as áreas, eu acho que a gente tem que ser forte. Desculpa, esse lance de romantizar a maternidade é uma coisa que exige força, que exige potência, não é uma coisa simples, eu acho. Eu acredito que exige força, inclusive, para a gente dizer não. Maternidade não é para mim, né?
ou sim, preciso de ajuda, né? Cadê as amigas? Cadê as irmãs? Né? Assim, não dá para a gente colocar essa capa-espada da supermãe, sabe? Eu vejo muitas mulheres jovens, né, entrando nesse caminho, né, na criação dos seus filhos. Muitas mulheres solo, em especial, né, recai sobre essas mulheres solo essa carapuça da mulher forte, e isso traz muita culpa por qualquer questão que a criança, ou o jovem, ou o filho, ou a filha apresente. Então, assim, é minha culpa, minha máxima culpa. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa desmistificar, sabe, assim, liberar esse papel de supermulher que trabalha, que cria filho sozinha. E assim, eu acho que assim, a sororidade, ela veio muito para ajudar a gente a ter esse olhar fraterno entre nós, né? Assim, ó, neguinho e branquinho precisa de ajuda, né? Assim, não dá para, principalmente as neguinhas. Precisamos sim de, sabe, alguém para apoiar, de irmãs e tal, orientações, alerta, opa, né? Assim, calma, irmã, sabe? Pega leve. Pega leve com você, pega leve com o menino ou com a menina, entendeu? Assim, é ótimo você estar falando isso, porque, como eu estava dizendo para vocês aqui, eu estou na síndrome do ninho vazio. E estou me questionando demais, estou me culpando demais. Talvez uma terapia. As amigas orientam a terapia, porque eu tenho ainda essa imagem que eu tive. Por menos que eu queira, você acaba reproduzindo, de alguma maneira, a mãe. Infelizmente, eu não achei que fosse chegar nesse ponto, mas eu me vejo muito como ela. Muito como ela. Embora eu tenha um marido muito presente, um pai muito responsável do seu papel, mas eu acho que, na prática, acaba que a mãe é que se lasca, como está na moda dizer. E como a gente faz, então, para não carregar essa carapuça da mãe que tem que ser forte, e ainda mais, por exemplo, agora na pandemia, que as mães, principalmente de crianças pequenas, passam por tantas dificuldades e claro que recai sobre ela o papel de educadora, o papel de cuidar da casa. Provedora, muitas vezes. Provedora. Né? E como que a gente acha esse equilíbrio entre não quero essa carapuça de tenho que ser forte, mas no fim das contas eu tenho que ser forte? Como eu acho esse equilíbrio? Existe esse equilíbrio? Não, eu não sei. Eu não sei se alguém souber. Eu acho que o equilíbrio, ele é móvel. Uma hora você está forte, a outra hora você não está, e está tudo bem, né? Está tudo bem não ser forte. Está tudo bem ser forte de vez em quando. Então, é isso. O equilíbrio é a busca dele. Sabe, é o meu jeito hoje, aos 57 anos, né? Talvez mais jovem, a gente fica tentando um equilíbrio que se mantém, né? Hoje eu sei que, assim, tudo é como um eletrocardiograma, né? Vários movimentos, aquele desenhozinho assim. Então, uma hora a gente está aqui, outra hora a gente não está lá em cima, no topo da onda, segura de tudo, dona do pedaço. E eu acho que é isso, a vida é assim. A vida real a gente se cobra isso. muito, eu acho que a gente se cobra muito. Eu, pelo menos, eu sinto isso, sabe? Eu me cobro ser profissional, e ser mãe, mesmo que as meninas não estejam perto de mim hoje, eu estou ligada, preocupada, mando comida, se comeu proteína, se comeu verdura. Eu não sei como é, mas não é uma coisa muito fácil, não é simples. A gente tem altos conflitos. Sim. Vocês, como mães, digamos, mas que têm uma experiência na maternidade, hoje, como vocês se veem como mulheres, né? Você é uma mãe negra que tratou sobre isso, todas essas dificuldades, vocês já criaram, de alguma forma, os filhos. E como mulher, como você se vê hoje nesse papel de, opa, agora eu criei meu filho e eu? Como é você se enxergar essa mulher negra nesse contexto? É um processo também de desmame, né, da mãe mulher, né? Então, assim, mãe a gente nunca vai deixar de ser,
Mas, assim, precisa deixar também surgir ou aparecer a mulher por trás dessa mãe, dessa trabalhadora, dessa benzedeira, né, dessa irmã, desse ser que é a gente no mundo. Então, é um processo, né? É um processo que precisa de consciência, né? Assim, de consciência desse corpo, desse ser. Então, esse ser que também é mãe, também é um ser mulher, né? Com seus desejos, com suas vontades, com seus sonhos. Então, é preciso que haja um espaço na sua agenda para isso, para esse olhar para dentro, para esse olhar para si, para se ver como uma pessoa de direitos, de vontades e de sonhos, que não só é o sonho de realizar aquilo para os seus filhos, ou de proteger seus filhos, ou, enfim, é um mundo, pensar um mundo onde ela também possa ser um ser que circula, né? Um ser que vive, que sente, que se emociona, que trabalha, que ri, que brinca, que encontra, que dá entrevistas, que participa de... Agora, na pandemia, estou descobrindo uma coisa. Eu estou criando uma horta no meu apartamento, né? Então, tenho me dedicado muito a isso por algumas horas. Então, me faz bem, alguma coisa que me faz bem, pessoalmente, né? Mas são pequenos momentos, porque a barra é pesada. É pesada. Então, assim, eu só queria reforçar, né, que assim, você tem encontrado esse momento seu junto com a natureza, né, com a natureza planta, né, porque também somos natureza. Eu já falei em algum lugar que eu participei da importância disso, né, da gente colocar o pé na terra, da gente sentir parte de algo muito maior, né? Então, assim, cultivar uma planta, cuidar dela, se alimentar dela, pode ser uma estratégia muito interessante para a gente começar a resgatar várias coisas, inclusive a ancestralidade, porque as plantas estão aí há muito mais tempo que nós, né? Iris, você falou dessa sua proximidade com a natureza, mas e você houve algum momento nesse período todo da maternidade e agora que você também é avó, em que você conscientemente parou para buscar esse seu encontro com você mesmo, com uma mulher Iris? Ou está fazendo isso agora? Acho que nem agora. Acho que eu estou tentando. Como diz a Maria, é um processo, né? Mas eu não... Sério, eu acho que eu estou repetindo um padrão da minha mãe, que se dedicou a vida inteira para os filhos e depois para os netos. E eu acho que até roubar plantinha por aí, assim, uma mudinha, coisa que eu morria de vergonha que ela fazia, hoje eu me pego fazendo. Não sei como... Não tenho ainda uma resposta de como é que eu vou melhorar a minha condição. Mas, Iris, me desculpa, assim, perdão, mas você já faz essa captação da mudinha diferente da sua mãe. Tenho certeza disso. Porque pode ter sido uma crítica ao que ela fazia antes, mas quando você faz, tem uma outra reelaboração sobre isso. Para que é essa planta e o que ela está fazendo para você. Não tenho dúvida de que não é o mesmo ato que você criticava na sua mãe. Ele já foi melhorado, porque as outras gerações sempre vão melhorar um pouco, né? Eu criticava a minha mãe por ela, assim, eu recusava a informação da espiritualidade, por exemplo, né? Minha mãe era umbandista e eu, assim, ignorava aquilo. Quando hoje eu me tornei benzedeira, toda a informação da prática umbandista, da ritualização, veio junto. Então, assim, não veio a Umbanda como uma religião, porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas veio uma prática espiritualista. Né? Vem no inconsciente, alguma coisa assim. E aí é reelaborado. Então, toda a informação que eu tive e que negligenciei, que recusei na infância, na adolescência, hoje, na mulher adulta, vem com toda a informação que a benzedeira precisa. Vem um reencontro, Um né? reencontro, assim, não era exatamente aquilo, mas é aquilo que eu fiz com aquilo que eu tive, né, com a informação que eu tive. Mas, Maria, só uma curiosidade.
A Maria sempre é bom aprender com ela. Você acha que tem, assim, que todo ser humano tem isso, tem uma fase da vida que nega os saberes dos seus pais, das suas avós? Tem isso e depois passa, melhora? Então, eu tenho visto muitas histórias assim, que confirmam essa teoria, né? Assim, eu sou uma experiência viva disso, de recusa e de resgate e de valorização, e muitas outras histórias que eu tenho percebido, né? As benzedeiras que a gente encontra hoje, as rezadeiras, os benzedores, eles relatam isso em relação aos seus filhos também, né? Muitos, inclusive, deixaram de ser benzedores e benzedeiras porque na família houve um movimento dos mais jovens de renegar, de dizer aquilo que, reproduzir aquilo que a ciência e uma determinada vertente da ciência e da medicina fala, né, de que é um charlatanismo, que é uma crendice. Então, esses filhos e netos recusam essa benzedeira e ela muitas vezes vai se sentindo diminuída no seu saber e deixa de ser benzedeira muito por conta desse contexto familiar de negligenciar e de negar. Né? Você acredita que a minha sogra, o Fausto, é filho único, né? Ela morreu também, assim como minha mãe e minha irmã. E ela era muito católica. Eu nunca vi uma pessoa tão católica que nem ela, que ia na missa 4 vezes por semana, ia rezar o terço na casa de não sei quem. Ela era toda religiosa. Aí as meninas nasceram. Você acredita? A gente mudou para Brasília. Ela mandou uma carta para a gente. Depois que a gente se mudou, né? A gente morava em Santos e veio para Brasília. Estamos aqui há 16 anos. Ela mandou uma carta pedindo para a gente batizar as meninas, porque elas nunca foram batizadas, porque eu não acreditava em pecado original, são fruto de amor, que não tem pecado nenhum. Acho que ela morreu inconformada com isso. E eu não sei se hoje eu faria isso. Talvez hoje, só para agradá-la, talvez eu batizasse. O filho é meu, eu não vou batizar e pronto. Então, vocês como mães, dentro dessa sua pergunta, inclusive, como vocês se sentem vendo o filho se afastando por um tempo, até talvez retomar essa proximidade depois, porque você tem um filho jovem que também não está ali envolvido no seu saber, e eu digo que acho que passei por isso também, de primeiro endeusar os pais e depois afastar, renegá-los e dizer eles não sabem o que eles estavam fazendo, e depois de um tempo a gente começa a falar, poxa, mas principalmente depois de ser mãe. É isso que eu ia falar. A maternidade faz a gente olhar e falar, poxa, minha mãe passou por isso, poxa, peraí, deixa eu aproveitar que ela está aqui para beber mais na fonte, porque tem esse processo, a gente nega e a gente volta e começa a sentir essa necessidade de buscar. Mas vocês, como mães, passaram por isso? Como foi com o filho de vocês, esse afastamento e retorno? Eu estou na fase do afastamento das minhas filhas ainda. Então, não sei como é que vai ser. Espero que esse retorno seja breve, né? Mas eu acho que elas percebem isso também. E eu acho que é natural. Eu fico pensando, hoje eu acho que é natural. Essas posições que eu tinha de renegar tudo que as avós diziam, eu acho que vai ter um momento em que que vai cair a ficha. Só espero estar aqui por perto para poder ver. Como você vê isso? Eu acho que faz parte mesmo, né? Assim, das fases, de 7 em 7 anos existem umas mudanças no nosso, né, na nossa forma de ver e interagir com o mundo. E eu acho que o período aí da adolescência, que cada vez está mais estendida, né? Negócio assim, mais antecipando, né? Eles deixam de ser bebês e já começam a ser adolescentes. Não, mas enfim, depois demoram para ficar adultos. Sim, verdade. A adolescência acaba sendo estendida, porque até amadurecer, eu acho que demora. Eu acho que faz parte desse ser jovem, adolescente,
pensar a sua marca, né? Qual é a nossa marca individual? E aí, isso, né? Porque houve um tempo que o meu filho, apesar de menino, né? Que ótimo que ele fazia isso, ele procurava usar roupa, quando a gente se arrumava para sair, usar roupa no mesmo tom que eu estava usando. Olha, eu achava fera. Né? E assim, a gente andava de bicicleta junto, a gente fez um monte de coisa junto que depois não queria mais. Aí era ele com a turma dele, e eu ali espreitando e tal, ver se estava tudo bem. E aí até o momento que eu falei, esse menino precisa ir ver a vida dele mesmo. Mas eu acho que é isso, eu passei por isso. Eu vejo muitas outras pessoas relatando isso, né, que o período da individuação, né, quem sou eu nesse mundo aqui, com os meus, né, com meus companheiros, com as minhas companheiras aí como é que chama mesmo, hein? De rolê, né? Então, é isso. Eu não estou no rolê deles. Eu levo o rolê, eu levo para vacinar. Anteontem mesmo foi dia de levar para o rolê da vacina. Então, Pô, mas é engraçado que eu achava que eu estava abafando, porque sempre fui uma mãe que em tudo que me chamavam com as meninas eu estava junto. E elas meio que, hoje eu percebo que elas meio que tinham vergonha, sabe? Assim, que eu forço amizade, né? E eu achava que estava super amiga delas. E quando a gente sai juntas, as pessoas acham que a gente é irmã até, né? É um barato isso. E elas não gostam, não, que eu vá, que eu fique dançando numa festa, que eu tome todas. Elas ficam meio, pô, mãe, menos, sabe? Porque tem aquela imagem de que a mãe precisa ocupar aquele espaço da mãe, da sobriedade da mãe. Será? Uma coisa que eu percebo durante muito tempo na juventude, eu apontava a minha mãe como você falou, a mãe que força a amizade, que busca, que ela vai lá e pergunta, a cara de pau. Se intromete E hoje muito. eu sou exatamente igual a ela. E hoje eu acho isso uma qualidade, uma virtude. Você acha? Porque eu sofri muitas coisas na vida, eu talvez tenha sofrido menos ou tenha resolvido mais rápido porque eu tive mais iniciativa, porque eu aprendi com ela que era assim. Eu vejo até meus irmãos ou outras pessoas que têm mais essa dificuldade de se colocar e de ter cara de pau. Então, estou trazendo isso até para vocês comentarem sobre isso, de em algum momento a gente olha, poxa, eu peguei da minha mãe, eu trouxe da minha avó, de alguma forma, e aí? Eu consigo fazer disso uma limonada? Como é que é isso? Então, minha mãe era super tímida e da casa, fechada no espaço da casa. Ela não interagia muito com o mundo como eu faço, como meus irmãos fazem. Engraçado, assim, meu pai era assim. Então, uma característica que não veio da mãe, veio do pai, de estar fora, de fácil comunicação. Nós três somos 3 filhos da minha mãe Rosa. Somos comunicativos e sabe assim, o que a gente pode fazer, como que a gente pode ajudar aqui e acolá. Minha mãe sempre foi muito solidária, mas ela era muito da casa e era uma pessoa muito tímida, né? Eu acho que no início da minha vida adulta eu tive muita timidez, mas assim, me forcei muito a quebrar isso na escola, em fazer seminários, em falar em público. Era um coração batendo na boca, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Então, assim, o meu pai, ele é o exemplo da pessoa que está fora, comunicativa, assim, sempre faz uma piada de tudo. Eu não sou piadista, mas assim, eu tenho a facilidade de falar e de me comunicar e fazer isso, esses agenciamentos, né? Assim, o filho precisa de alguma coisa com as mães, então vamos reunir, sabe assim, responsável pela turma, já fui, sabe aquela coisa assim, mãe é mãe responsável, né? Não tem uma história assim, uma figura? Eu já fui isso na turma da escola dele e tal. E ele sempre é uma crítica que ele fala, mãe, você falando, tal, que chega nos lugares já vou falando, tal. Mas tem alguma coisa da sua mãe tímida que você trouxe e que hoje você observa, nossa, eu trouxe isso da minha mãe, e talvez eu criticasse, talvez eu renegasse? Porque tem isso, né? A gente também... Então, eu acho que assim, o que é bom disso é ouvir mais e falar menos, né? Precisa disso. Precisa ser uma boa ouvinte para você poder falar melhor, assim, falar coisas boas. Então, a gente precisa saber também escutar. E o que
eu posso perceber da minha mãe é isso, né? Essa pessoa que é a escutadora. Então, isso, eu, inclusive, preciso desenvolver um pouco mais, mas estou no caminho, né, de ser uma melhor escutadora do que falante, porque quando a gente tem essa habilidade da escuta, a nossa fala ela pode ser melhor, né? Você se lembra de alguma coisa que você trouxe da sua mãe que talvez você tenha renegado e depois valorizou, ou o contrário, que você... Eu acho que é esse lance do cuidado com a família. Quando eu casei, eu nem sabia cozinhar, porque a minha mãe sempre quis muito estudar e não pôde. Ela era a mais velha, a minha avó morreu no parto do meu tio, enfim. E ela me criou para eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada em casa, porque a prioridade era o estudo. Mas agora eu me pego, assim, realmente fazendo bolo, fazendo torta. Eu adoro cozinhar e a comida tem alguma coisa para mim muito importante na família. Esse traço eu me reconheço bastante na minha mãe. E eu achava um saco. Eu odiava Natal, Ano Novo, porque a gente passava o dia na cozinha fazendo aqueles pratos para a família, nananana. E hoje E aí, vocês vão vir aqui comer hoje? Hoje é domingo, eu vou fazer uma comida especial. Acabam fazendo algumas coisas, mas que eu acho que são positivas, né? Esse exemplo que você deu sobre quando era... não aprendeu a cuidar da casa porque queria ser independente, porque sua mãe disse que era assim. Uma coisa que aconteceu um pouco comigo também... passa pela cobrança de a gente ser... eu vejo o seguinte, houve um tempo em que você era cobrada para ser a dona de casa perfeita e cuidar dos seus filhos e apenas isso, e talvez hoje a gente é cobrada para ser a independente e que não precisa de nada. Existe um equilíbrio a gente encontrar essas duas mulheres, mães que nos cobram, talvez do passado e talvez do presente, ser assim? Adriana, eu acho que desde sempre, né, em todos os espaços, para a gente que é negro é tudo muito mais difícil. A gente se cobra muito mais. A gente né, a gente acaba tendo que ser o melhor para poder equilibrar o fato de ser negro. Então, eu acho que a gente já acaba se acostumando a ralar, né, para ser exceção, para não ser estatística de violência policial, de trabalho doméstico precarizado. Enfim, a gente rasga sua camisa para poder dar mais do que uma mulher branca, talvez tivesse que dar, né? Acho que a cobrança não é a mesma, de alguma forma. Não, a gente é muito mais cobrada. Para a gente poder ter um reconhecimento, a gente tem que se esforçar muito mais, ser muito mais forte, aquilo que a gente está falando de força, né? Inclusive para se proteger de situações de racismo, né? Inclusive para isso, né? Eu fico me imaginando em algumas situações. Imagina se você sofre uma situação e que você vai chorar? Não vou chorar, né? Eu choro com outras coisas, de ver meu neto falando, brincando. Mas você vai ter que lutar, você vai ter que arregaçar a manga e pôr o dedo na cara do cidadão que está te... Então, a gente tem que ter uma cobrança, acho que por isso a gente se cobra muito. O que tem a dizer sobre isso? Eu sempre, assim, tive que... Eu sou a primeira a cursar a universidade na minha família, né? Tanto a família nuclear, pai e mãe, quanto o restante, né? E aí eu conheço uma parte da minha família que está na Bahia, outra que está em Pernambuco, e eu, né, confirmei isso, que já era uma sensação. Então, assim, fui a primeira universitária em universidade pública da família pai e mãe, né? E hoje a gente tem lá um monte de Bezerras e Martins, né,
meu sobrenome é Martins Bezerra, aí entrando nas universidades, mas ainda falta muito dessa família, né? Ocupar esse espaço e seguir rompendo, né? A herança ali, né? De meninas que não tiveram acesso além da 3ª série primária, meninos que foram cortadores de cana, né? Então, é isso de onde venho, né? E que a gente vai rompendo. Então, sim, precisa um pouco mais de força, e hoje a força vem aliada a políticas públicas, ainda bem, né? Ainda bem que teve gente que lutou, né? As cotas não foram para mim, mas fui uma das estudantes que estavam vibrando e lutando com cotas, participando de coletivos negros na faculdade, e hoje os filhos, né, os nossos filhos, nossas filhas estão aí usufruindo dessa possibilidade que garante acesso ao nível superior, começar a romper, né, com essa exclusão educacional. Eu espero que isso não seja aí demolido como tantas políticas públicas estão sendo, que a gente garanta, sim, que a gente precisa... então, força para isso tudo, né, porque a força para criar um filho, mas é uma força também para perceber as injustiças que estão fora da nossa porta, né, que estão na rua por onde a gente passa, nas esquinas por onde a gente anda. Maria, as meninas, eu tenho em casa 2 bacharelas, uma socióloga e uma atriz. E as meninas, assim, chegou um tempo... A Naomi passou naquele vestibular antes de ter a idade para poder frequentar... E, enfim, foi um drama em casa. E aí, vai na justiça para poder antecipar a entrada na universidade? Não vai? Enfim, acabou não indo. E ela, naquela época, ela não queria dizer para ninguém, a Naomi, a mais velha, que era... que defendia cotas. Ela também não queria, tinha vergonha de entrar por uma cota. Sendo que esse foi um dos fatores que nos fez mudar de cidade, foi justamente garantir uma perspectiva. Bom, enfim, a duras penas, sem saber, até porque muito imaturas também, então muito cedo na faculdade, não sabem qual profissão, qual caminho seguir, queriam abandonar o curso, trancar e fazer outra coisa. Aí a gente, não, termina esse curso, desistir não é uma opção para a gente. Chegar até aqui foi difícil. Muita gente batalhou para vocês terem essa oportunidade. Então, concluíram o curso. Hoje estão fazendo várias coisas. Talvez nem façam uma outra faculdade daqui a um tempo. Mas, enfim, aquele lance que a gente estava falando. Você tem que ter um curso superior, pelo menos um curso superior. A gente ralou para dar um curso de inglês, para ter um segundo idioma. Enfim, tudo é uma grande luta. E desistir não é uma opção. Vocês citaram situações que me fizeram refletir o seguinte. A Angela Davis fala que não basta ser racista, é preciso ser antirracista. E eu pergunto, não basta ser uma mulher negra, não basta ser uma mãe negra. Vocês acham que a gente precisa buscar um certo ativismo? A gente precisa buscar um conhecimento ancestral? Eu preciso entender sobre a negritude, eu preciso entender sobre... Para, de fato, ser uma mulher e mãe negra mais completa e mais, digamos, de mais sucesso? Ou não tem isso? Eu não sei, eu sinto que a nova geração, talvez as suas filhas sintam isso, essa cobrança para que, já que você é negra, já que você é mulher, você precisa saber falar sobre feminismo, você precisa falar sobre racismo, você precisa tomar essa consciência. E é necessário ou é uma coisa que deveria ser natural? Como você acha, Maria? Eu acho que a gente tem que sentir, né? Tem que sentir o que a gente precisa, assim, porque nada é obrigatório até que a gente sinta que deva fazer, não é? Que a gente perceba, assim. Eu acho que o grande lance
é perceber o mundo à sua volta. Né? O que está acontecendo? Saber fazer as leituras, né, do que está acontecendo. Né? Porque tem pessoas que estão na rua, porque tem pessoas que são abordadas por estarem andando de bicicleta, porque... E assim, qual é a cor dessas pessoas? Eu acho que a gente tem que fazer questionamentos. E esses questionamentos são bons indicadores do nosso olhar sobre o mundo, sabe? Nem todo mundo vai ser ativista, né? Nem todo mundo tem esse perfil, nem todo mundo precisa ser, né? Eu acho que tem diversas formas da gente enfrentar a vida, da gente questionar o sistema que não é igual para todos. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito mais questionamentos, colocar questões, do que dar respostas, mas colocar questões. Né? Assim, a educação popular chama isso, chama atenção, né? Para a gente questionar mais, né? Que sejamos muito mais questionadores do mundo que está à nossa volta, né? Do que está acontecendo, colocar mais questões para as coisas. Adriana, eu penso assim, que eu acho que o ativismo ele é muito importante. Logo que a gente chegou em Brasília, eu e o Fausto, a gente começou a se reunir e somos fundadores da COGIRA. A COGIRA é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, que é uma comissão do Sindicato dos Jornalistas. Uhum. E ela existe em vários lugares do país e tem a função de discutir o racismo e a comunicação, ou o antirracismo na comunicação. Eu acho fundamental o ativismo, nem que seja pelas redes sociais, nem que seja, embora eu esteja um pouco afastada das redes sociais, mas eu acho que é importante. Meu coração dói quando, no meio da pandemia, a Naomi vai fotografar um despejo que havia, enfim. E ela vai lá como ativista, e eu vendo na televisão que não sei quantos foram presos. Eu falei, gente... Mas eu criei, acho que eu criei elas para terem esse tipo de atitude. Eu acho super importante. Só que também tem esse lance, né? A participação da gente na vida política, da mulher principalmente, é mais complicada, né? A gente não consegue se liberar tão fácil dos afazeres domésticos. E agora também estou num momento de priorizar outras coisas, mas eu acho que é importante, sim, a gente se manifestar em todos os espaços. Aqui, por exemplo, é uma forma da gente estar reafirmando a nossa posição antirracista, e acho que tem que ser no cotidiano, aonde a gente puder. Acho que tem que... Eu estou me lembrando de umas coisas aqui curiosas, mas, enfim, eu acho que a gente tem que fazer isso todo dia, todo dia. A coisa engraçada é porque eu fiquei devendo 50 centavos para o cara da verdura, que tem perto de casa. E aí, no dia seguinte, eu falei, amanhã eu te pago, beleza. Aí eu fui pagar e tinha uma senhora branca. Falou, nossa... Aí ela falando assim, como existe gente honesta no mundo, né? Olha só, ela está te pagando uma coisa que ela estava te devendo. Tipo, pô, uma negra está tendo uma atitude dessa. Sabe assim, eu fiquei olhando, aí eu não me segurei. Aí você acaba discutindo ali no meio da verdura, nananã. Você tem que fazer isso todo dia, em todo lugar. Né? Se um chefe seu usa uma expressão totalmente racista lá num texto, lá de denegriu, denegriu o quê, meu amigo? Acho que a gente tem obrigação de aonde a gente está vendo que está tendo racismo, a gente tem obrigação de chegar lá e dar uns tapas na cara assim para ver se acorda. Existem muitas pessoas, principalmente o influenciador digital, que é uma figura recente, né? E tem um movimento negro dentro dessa influência digital.
muitos deles falam, eu não aguento mais ter que falar sobre racismo, ter que falar sobre esse recorte de ser uma mulher negra e tudo mais. Mas, como você estava falando, a sociedade e a nossa realidade ainda nos cobra isso, principalmente nós mulheres. E é possível trazer essa reflexão sempre, mesmo sendo cansativo, mesmo às vezes sendo usado como Wikipedia, né, que a gente fala. Né? E é possível trazer isso para o nosso dia a dia sem carregar esse peso que é às vezes? Eu acho que sim. Eu acho que é perfeitamente colocar, sabe, como uma fala necessária, sem... depende do perfil de cada um também, né? Porque tem as pessoas que depende do nível de maturidade, nível de vivência, de como que vê determinadas situações. Tem umas situações que são bastante agressivas e merecem um pouco mais de vigor na resposta ou na intervenção. Outras, eu acho que a gente pode, né, falar, mas assim, não deixar de falar, sabe? Como a Iris falou, a gente não deve deixar passar a oportunidade de informar, né? Informar que isso sim, essa fala, ela está, né, fora do lugar, ela está mal colocada, e assim, de uma forma que assim, olha, que tal dessa forma? Que tal daquela forma? Porque desta forma implica isto, ou implica aquilo. Mas aí cada um vai encontrar o seu tom, né? Cada um tem o seu tom, o seu jeito de falar. Eu tenho uma forma mais tranquila de falar, ok. Você pode ser um pouco mais barraqueira, mais assim, né? Mais veemente, mais tá tudo certo. Eu acho que foi-se o tempo dos armários e das falas cochichadas sobre todos esses temas que a gente colocou aqui hoje. Então, assim, é hora da gente colocar para todos saberem o que a gente pensa, como vê o mundo e que mundo a gente quer para os nossos filhos, para os filhos dos nossos amigos, né, para os filhos dos nossos filhos. E brancos e não brancos, brancos né? E não brancos, claro, mas assim, que todos os negros possam nos ver e saber que aqui é o seu lugar de fala, seu lugar de estar também, não é? Que eu me chamo Maria, que eu sou, né, assim, neta de negros escravizados que foram lá plantadores de cana, que provavelmente, né, tem toda essa história que a gente lê nos livros. Estou aqui, né? E você também pode estar, né, percorrendo o seu caminho. Acho que é importante ocupar esses espaços que foram negados muitas vezes. Sim. E agora encontrar, já que abriu um espaço, a gente precisa ir e falar. Eu digo isso porque muita gente, de fato, fala sobre... cada um tem sua opinião, né? Uhum. Mas tem gente que fala, eu não quero ser a pessoa que vão ficar me perguntando tudo. Eu não quero falar sobre isso. Uhum. Eu quero falar sobre beleza, sobre maquiagem. Eu não quero falar sobre isso. Uhum. E eu entendo que essas pessoas também estão cansadas de serem cobradas por isso, mas, ao mesmo tempo, tem essa necessidade que se impõe. Talvez essa necessidade se impõe, como você tem dito. Abrir um espaço, a gente precisa saber ser possível falar sobre isso e sobre o que é ser uma mulher negra, que ninguém fala sobre... Ninguém me explicou, eu até ia perguntar isso para vocês. No tempo em que vocês eram jovens, adolescentes, alguém trouxe isso, não tinha esse espaço de debate sobre... O que é ser uma mulher negra, como é, o que você ia enfrentar, tudo mais. Então, como vocês veem hoje essa necessidade? Só para a gente complementar esse raciocínio de aproveitar o espaço para falar sobre isso. Eu já falei, né? Isso nunca foi um tema, nunca foi pauta na minha família. Nunca discutimos sobre isso. E foi só a partir da maternidade que surgiu essa questão para mim. Pelo menos para mim. Na infância e adolescência também isso não era um tema, não se via isso fora da casa, nem dentro da casa. Maria, e a gente nem falava de racismo estrutural, né? Não. Aqui, essa coisa sutil que eu vivi, eu achava legal. Quando me chamavam de... Eu era apaixonada por um cara da classe, né, menina.
E eu era escravizaura. Eu achava legal quando cantavam lerê, lerê. Olha só a doideira. O nível de inconsciência, né? Então, eu acho que é muito válido a gente ter tido essa experiência e hoje, inclusive, a partir dela, fazer uma releitura e falar, olha, putz, estava mal naquele tempo, né? Mas, enfim, era o que tinha para aquele momento. Hoje a gente segue e vai falar de uma outra forma. Na hora que cantar lelê, lelê, você sabe muito bem o que isso significa, por quê e de onde vem. Eu só fui, quando eu estava na universidade, que fui ter acesso a muitas outras coisas, que quando eu estava no meu bairro, fazendo ensino fundamental e médio, não tinha. Então, quando eu vou para a universidade, eu tenho acesso a todos esses movimentos. É quando eu participo, né, do coletivo negro, né, reivindicando, discutindo o racismo, discutindo todos esses estereótipos, fazendo o teatro do oprimido. Então, na universidade, eu deslancho para me entender pertencente É isso de que é a uma universidade, sociedade, né? Universidade é isso, é esse abrir... universo, né? Universo de perceber assim, olha, quem você é, onde você está, quais as histórias envolvidas, né? E poder estar aqui hoje falando disso tudo. Bom, a gente falou vários assuntos interessantes, a gente está caminhando para o fim. Eu queria pedir uma conclusão sobre do que você acha que a gente deve deixar para, principalmente vocês como mães, como experientes, pessoas experientes, mulheres experientes, do que a gente deve deixar? O que você quer deixar de recado? E depois a Iris vai também recitar um poema para a gente. A Iris, a Maria. A Iris primeiro. Então, o que eu acho fundamental que a gente deve, o legado, a gente tem que exigir direitos, os direitos no papel. Quando a gente votar, pensar demais em quem a gente está votando. Sabe, levar isso muito em conta para poder garantir política pública que acabe com violência obstétrica, com violência policial, que mantenha cotas e outras ações afirmativas, né? Eu acho que o mais importante é isso. A gente garantir política pública, garantir legislação, e isso passa pelo nosso voto. Então, acho que a gente tem que ter uma consciência cada vez maior sobre a importância do voto. É isso. Legal. Maria. Eu acho que o que precisamos deixar é essa informação de que estamos conectados. Tudo que acontece comigo, acontece com você, com você, com você. É uma reação de energia em cadeia e a gente não tem como evitar isso. Por mais mental que a gente possa querer ser, mais intelectual e materialista, existe um campo que a gente não vê e que se materializa em cadeira, em mesa, em mim e em você. E o que eu acho muito importante deixar para os nossos filhos, netos, amigos, vizinhos, colegas, é uma reza. Hoje eu acredito que o poder de uma oração, de uma palavra bendita, move, regenera células, mexe com o nosso campo, mexe comigo, e se mexe comigo, mexe com você. Então, eu quero deixar aqui uma reza, uma oração, que na nossa Escola de Almas Benzedeiras de Brasília iniciamos sempre os trabalhos, mas também podemos finalizar uma entrevista, uma conversa. É a oração da Grande Mãe, que foi intuída por uma irmã benzedeira, chamada Lisane Paulo, grata por isso, gratas a todas as benzedeiras e benzedores que estão no nosso caminho, que são parte da nossa irmandade e que podem estar aqui conosco nesse momento. Mãe Imaculada, Mãe Lua, Mãe Terra, consagra com a tua presença os nossos caminhos de amor. Estende sobre nós teu manto de sabedoria e doçura. Acende em nós a chama de tua infinita misericórdia. Esvazia nossa mente, ilumina o nosso olhar
purifica o nosso ouvir, para que possamos ser, na verdade, ação, na entrega, coração, na palavra, união. Estende carinhosamente as tuas mãos sobre nossas mãos, para que o nosso toque seja bênção de puro amor. Graças, Mãe, desde o princípio assim é. Nossa una essência divina, Ave Maria, a Mãe de Deus. Amém. Com essa oração maravilhosa, essas palavras emocionantes, a gente encerra a nossa conversa. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem compartilhado as experiências. Continue acompanhando, tem vários assuntos interessantes no programa de formação Caricultura Negra. Muito obrigada pela presença, obrigada por nos acompanhar. Um abraço. Muito grata.